Vou te mostrar uma ferramenta incrível para você publicar suas aplicações de forma automática, como se fosse as épocas de Heroku e que vem com uma variedade incrível de templates para você usar e que já estão prontos para a produção. Sim, uma ferramenta open source 100% gratuita, sem segredos e muito poderosa para simplificar seu processo de publicação de serviços. E ao fim desse vídeo, eu vou deixar uma tarefa para você ir além do tutorial e começar hoje mesmo a publicar suas aplicações na web. E aí, bora ver? A Coolify é uma ferramenta open source que eu conheci há pouco tempo e eu já venho usando bastante nos meus projetos. E quando se fala de ferramentas open source que são alternativas de projetos famosos e pagos, eu tenho usado esses dois sites. O primeiro é o Self-Host, que reúne as novidades de projetos open source que você pode instalar em uma máquina virtual, e o Open Source Alternative, que mostra ferramentas open source alternativas aos pagos. Foi por lá que, por exemplo, eu conheci o Mautic para substituir as ferramentas caríssimas que eu venho usando para enviar e-mails. Então, se você quer reduzir o custo em serviços, dê uma boa navegada nesses sites depois, que eu tenho certeza que vai mudar o jogo para você. De volta ao Coolify, nele você consegue configurar vários tipos de serviços, como publicar uma aplicação usando Docker, usando um repositório de GitHub ou aplicações pré-configuradas na ferramenta, como MongoDB, Postgres e outras dezenas de opções. Eu venho falando bastante aqui que eu montei a infraestrutura da EW Academy do zero esse ano e boa parte das minhas aplicações estão rodando em um cluster Kubernetes. Kubernetes é incrível e me dá muita flexibilidade, e para manipular as mais de 40 diferentes aplicações eu vejo como algo excepcional. O grande problema é que gerenciar um cluster Kubernetes não é lá uma tarefa tão simples. Eu mesmo fiz um vídeo aqui que bombou falando sobre as minhas maiores cabacices trabalhando com ele. Link nos cards para você assistir depois. Por isso, se você tem poucas aplicações, ou sei lá, só quer subir uma API, um front-end, um banco de dados, usar o Kubernetes pode ser over-engineering. Então, hoje eu trouxe a solução que, além de gratuita, tem muita qualidade e uma excelente experiência de usuário. Basicamente, o Coolify é uma aplicação que você instala em um servidor e com um comando ele sobe toda a infraestrutura necessária e já deixa pronto para você automatizar a atualização das suas aplicações. Você pode instalá-lo em sua máquina local para debug e o desenvolvimento, mas o ideal é ele estar em um servidor observando as alterações no GitHub e atualizar tudo automático. Tem opções, por exemplo, de rodar o Coolify até em um Raspberry Pi dentro de casa, mano. Mas em aplicações sérias e que precisam estar de pé, a recomendação é utilizar um servidor virtual privado ou VPS. E para isso eu trago boas notícias. A mais nova parceira aqui do canal é brasileira e é uma das melhores empresas de hospedagem aqui do Brasil. Sim, é a Hostinger, e ela tá com uma campanha de Black Friday tendo mensalidades iniciando a R$10 dependendo do plano. Mano, é doideira. A grande vantagem de ter uma VPS é que você tem a liberdade de subir um Docker, instalar ferramentas open source até umas horas e reduzir o custo em serviços que você já tem usado, e é justamente o plano desse vídeo: usar uma VPS hospedada na Hostinger e instalar o Coolify com o Docker. E se liga só, a Hostinger tem uma inteligência artificial própria que vai nos ajudar a configurar toda a parte de segurança da máquina e dúvidas que tiver ao longo da configuração do Coolify. E para facilitar ainda mais, todos os comandos que eu vou rodar serão executados direto do navegador pelo painel deles. Assim você sequer precisa ter um ambiente local configurado. Você também pode executar toda a demonstração em um Docker local, mas se você quiser seguir o mesmo processo que eu, usando uma máquina Hostinger como eu falei, o link tá aqui na descrição. Bora ver como usar na prática o Coolify em uma VPS para publicar aplicações na web de forma simples e rápida. Antes de pular para a demonstração, eu quero pedir o seu apoio deixando o like nesse vídeo, se inscrevendo e deixando um comentário sobre quais temas você gostaria de ver aqui no canal. Se você me segue há um tempo, sabe que eu leio todos os comentários e quando dá tempo eu saio respondendo um a um, e se o seu tema for legal, com certeza eu trarei aqui no canal. Muito obrigado, hein? E conto com você! E aí, VPS ou máquina local no esquema? Então chega de falar e bora pra demo! Então, para começar, eu já vou abrir aqui o site da Hostinger, já vou criar minha conta, né? Você pode criar sua conta se você não tiver, e eu já vou tentar aqui configurar minha própria VPS. Então, bora lá. Depois de criar a conta, acessei ele e contratei a máquina, eu vou vir aqui e vou terminar a configuração. Como eu falei, tá rolando promoções aí bem legais dentro da Hostinger para a nossa VPS. Então, eu vou lá terminar a configuração, ó. Então, olha que bacana, ó. A gente pode selecionar o Brasil para ter a menor latência possível, né? Então, vou clicar aqui. Bom, máquina tem com painel, com aplicativo, cara, eu quero ser raiz, né?
Vou aqui no próprio Ubuntu, selecionar o Ubuntu 24. Posso deixar o detector de malware aí, se ele achar algum vírus e tudo mais. Dá para deixar um hostname também, ó, ele já seleciona aqui pra gente e dá para criar uma senha aqui também. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar minha própria senha da minha conta nesse caso aqui, mas o ideal seria você criar uma conta aí para você, né? Criar a sua própria senha. Perfeito, então nesse momento ele vai lá terminar a configuração, instalar o sistema operacional e assim que terminar eu já volto aqui com você. Perfeito, então. Aparentemente está tudo certo. Já está falando que eu já posso acessar essa máquina pelo SSH. Mas olha que bacana, eu já vou usar a própria web para poder fazer isso. Então vou dar um gerenciar aqui. Deixa eu ver se eu consigo pular isso aqui. Vamos colocar fins lucrativos. Colocar site aí, vamos colocar qualquer coisa. Perfeito, então. Então aqui eu já tenho algumas informações da minha máquina, tem a visão geral e a assistente de AI que eu falei para você que vai ajudar a gente também a trabalhar dentro do nosso projeto. Para começar, eu vou clicar aqui ó, no terminal do navegador e ele vai abrir uma nova aba e a gente vai poder acessar essa máquina direto do navegador para não precisar ter nada na máquina e a gente já poder organizar os dados. Então ele está abrindo e ó, ele já abriu para mim lá, posso dar um ls, ó, não tem nada, certo? O que eu vou fazer, cara? Se a gente tentar acessar o domínio que ele trouxe aqui pra gente, ó, vamos ver se tem alguma coisa. Vou abrir ele aqui numa nova aba. E ó, ele vai ficar pensando aí e vai falar, cara, não tem nada lá, acho que ele não vai nem conseguir carregar. O que a gente pode fazer, né? Como ela vem pura mesmo, a gente já pode vir aqui, dar um sudo apt install no nginx. Só para ver se está tudo certo, ver se a máquina está disponível e a gente já tenta acessar nele agora. Então, ó, eu vou dar um atualizar lá e ó, já subiu o Nginx. Isso significa que a nossa aplicação aí, o nosso servidor já está pronto para ser usado. O que eu vou fazer então agora? Agora a gente já pode dar uma olhada no Qulify para a gente instalar dentro dessa VPS. Depois eu coloco também um outro repositório para a gente fazer todos os testes, beleza? Lembrando que numa máquina padrão, ó, você pode ver que não tem SSL. Então, se você está usando máquinas puras, aí a gente coloca o certificado. Inclusive, pode comentar aí também se você quer descobrir como faz isso, né? Como a gente coloca o SSL, que eu trago aqui no canal também. Perfeito! Então, estamos tudo pronto. Vamos abrir então o Qulify. Então, o site do Qulify é esse, cara, qulify.io, e a gente já pode ver como que instala. Então, cara, é muito simples, olha que bacana. Ele vem aqui falando que você pode usar VPS, servidor dedicado, você pode usar em várias opções diferentes aí. Eu vou basicamente copiar esse código que está aqui e vou jogar lá no nosso terminal da VPS. Deixa eu puxar um zoomzinho aqui para ficar melhor da gente ver. Então, vou dar um clear. E vou simplesmente colar esse cara aí. O que ele vai fazer? Ele vai instalar pra gente o Docker, vai instalar todas as dependências, assim como o Qulify. O Qulify por baixo ele usa também o Redis, usa um banco de dados, e só com esse script a gente já sai instalando tudo. Uma coisa legal de você fazer, né? Ó, eu vou até criar aqui no nosso navegador. Você pode ver o comando, certo? Se eu for direto nessa URL aqui, ó, sem precisar em nada, a gente já consegue dar uma olhada no que tem neste arquivo, ó. Vou salvar ele aqui, sei lá, vou salvar ele no meu downloads aqui. E a gente pode, deixa eu ver se a gente consegue abrir ele no editor aqui. Então, ó, simplesmente arrastei aqui pro meu navegador, ó, e a gente consegue ver exatamente o que esse script está fazendo. Então, ele está indo lá no Qulify, tá baixando informações aí, ó. Todo aquele log que a gente viu tá aqui. Então, se você tiver curiosidade, onde estão os arquivos Docker, onde está tudo sendo instalado, eu recomendo você dar uma olhada nesse script para também não ficar às cegas. Então, tá, ó, aparentemente, o projeto foi instalado com sucesso, certo? O que ele falou pra gente? Deixa eu ver se ele terminou. Deixa eu dar uns enters aqui. Ah, uma coisa importante, né? Já vai dar um errinho aqui, porque eu deixei o Nginx rodando. O Qulify aqui, ele fala pra gente que ele precisa usar algumas dependências, algumas portas aí. Então, assim que terminar, eu vou rodar de novo pra poder parar. Na verdade, vamos fazer o seguinte. Vamos parar o projeto. A gente já sabe que vai dar problema. Pera aí. Clear. E eu vou dar aqui um apt remove nginx. Então, vou remover ele. Se eu tentar bater lá nele agora, ele não vai encontrar mais nada nessa porta, só vai ficar pensando aí pra sempre. Então, o que eu vou fazer? Agora eu colo de novo lá aquele curl para ele poder executar e ele vai continuar aí e tentar fazer a instalação de novo, beleza? Então, vamos aguardar ele terminar a instalação. É bacana você dar uma olhada também, ó, que à medida que ele vai instalando as coisas, ele vai mostrando várias piadas aí dentro do projeto também, é bem bacana. Olha que bacana. O juiz, eu tenho uma sentença pra você, né? O cara, não, por favor, mano, eu quero a morte. Não, mano, aprenda já, mano.
Muito bom, né, cara? Eu acho que eu nunca tinha visto isso até então, das pessoas colocarem piadas aí de programação enquanto o processo tá rodando, porque que tá saindo instalando um monte de coisas aí dentro da máquina pra gente poder usar. Perfeito. Enquanto isso, ele está instalando, já falou aí, ó, o projeto está rodando, está tudo certo. A gente pode ver na porta 8000 e a gente pode tentar acessar ela. Por padrão, a gente não vai conseguir acessar, ó. Vamos dar uma olhada aqui o que acontece se a gente tentar ir no 8000. Não vou nem ir nesse IP aí, eu vou tentar ir direto nesse host que a gente tem aqui, ó. Então vamos lá nele, coloca aí na porta 8000. Ixi, eu coloquei logo 2 vezes, espera aí. E ó, ele falou que tá lá no Qualify, então aparentemente já tá rodando certinho, né, cara? Vamos colocar então, ó, vou colocar, sei lá, pode colocar seus dados aí. Esses dados só vão ser locais, né? Que aí você pode criar multi-usuários, multi-acesso. Ó, eu acho que eu consigo colocar até o que eu já tinha criado pra não precisar ficar copiando e colando de novo, né? Vou copiar aqui. Então vou colocar minha senha e dar um registrar aí. Então ele falou, deixa eu te ajudar com os básicos, só vou dando next, 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 ó. Ele está perguntando se a gente quer fazer atualizações num servidor remoto ou local. Então ele está sendo instalado aqui na VPS, então é localhost. E vou dar um create novo, só next, next, next. E olha que bacana, cara. Ele já veio aqui, falou pra gente poder doar para esse projeto, né? É um projeto gratuito, então, pô, recomendo você bastante ir lá doar para o projeto também. Mas como eu falei pra você, olha o tanto de opções que a gente tem aqui, ó. Quer subir um MySQL, quer subir um Redis, tá tudo pronto, cara. É só clicar next, next e a gente já começa a usar. Por isso que eu achei bem bacana esse tipo de projeto, né? A gente só pode copiar e colar e tem tudo open source aqui, ó, até para assinatura de documentos. Então, como eu te mostrei lá, aquele do self-host ou do open source alternativo. É legal você dar uma olhada porque você consegue instalar aqui também. Bom, qual que é o meu plano hoje? A gente pegar uma aplicação aí no GitHub, atualizar ela, jogar aqui no projeto e ver ele funcionando dentro da nossa ferramenta. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou no repositório público e aqui na descrição eu já deixei um exemplo de um projeto para você. Deixa eu colocar aqui nessa aba para ficar mais fácil de entender o que eu tô falando. Então, essa aplicação basicamente é uma aplicação que faz um CRUD, né? Faz as operações aí de cadastrar, listar e mais aí em aplicações web. É uma API, então essa API ela usa o MongoDB, que está sendo inicializada aí pelo Docker Compose, e aí por ela a gente pode seguir aí rodando o nosso projeto. Então você vê que não é uma aplicação tão simples, já é uma aplicação mais próxima da vida real que você pode estar trabalhando. Ao invés de eu simplesmente compilar o projeto no JS e instalar o MongoDB à parte, eu quero fazer isso tudo numa tacada só, beleza? Então o que a gente pode fazer? Primeiro de tudo, deixa eu estar no projeto, né? Sempre contribuindo para o trabalho aqui, que deu um trabalhão fazer esse projeto. E vai aqui em Code e você pode copiar esse projeto. Só certifica que está em HTTPS ou vai na própria URL. Então copia essa URL e cola lá no nosso projeto. Então eu vou dar um check e ele falou, olha, cara, que tipo de atualização você quer fazer, né? Deixa eu puxar um zoom aqui. Que tipo de aplicação aí? Que tipo de build? Ó, tem o Docker, tem estático e o Docker Compose. Eu vou no Docker Compose e ele vai falar assim, cara, qual é aonde que tá o Docker Compose? Se a gente for ver aqui, ó, ele tá como Docker Compose YML. Por padrão é YAML, né? Então o que eu vou fazer? Eu só vou deletar esse A que tá aqui porque ele vai procurar e não vai encontrar. Então, dê um continue. O que a gente pode ver aqui, cara? Ele já entendeu um monte de coisa, ó. Ele pode gerar um domínio pra gente, pra tentar listar o nosso projeto por fora. Eu tô indo no mais simples, né? Dá pra fazer um montão de coisas dentro desse projeto. Então aqui, ó, o que eu falei, ó, a base que eu quero usar é a raiz, né, então todo o projeto está na raiz, mas a gente poderia entrar em pastas específicas, fazer deploy, né, de repente a gente está usando monorepos aí, que você tem várias pastinhas, várias aplicações diferentes dentro do repositório, a gente pode configurar isso aqui também, e ele já entendeu o nosso Docker Compose. Então, ó, ele falou que esse é o Docker Compose que a gente vai usar, só que ele adiciona um montão aí de configurações diferentes para a gente poder usar e ele conseguir controlar essas aplicações. Bom, não vou mexer em nada, tem nomes aqui que a gente pode adicionar. Por enquanto é isso, cara. Só isso mesmo, ó. Vou dar só um deploy lá em cima, ó. Eles deixam um padrão aqui por cima. Posso só dar um deploy. Nesse deploy, o que eu gosto de fazer? Clicar aqui, ó, no Show Debug Logs. Nisso a gente consegue ver todo o processo que ele está executando. Então o que o Docker Compose está fazendo nesse momento? Ele está lá baixando o arquivo Docker para ser executado aí dentro, né? Ele está baixando o Docker Compose, ele vai executar também
a nossa aplicação vai subir aí também o download do MongoDB e depois ele vai sair executando. Então vamos esperar isso aí terminar e vamos ver como é que vai ser. Beleza, ó, ele falou que foi finalizado, a aplicação está rodando, só que aqui em cima, ó, vamos ver se ele mostra alguma coisa pra gente. Ó, ele fala qual foi o último commit, se eu clicar lá, qual foi a alteração desse commit, o que foi realizado. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui em logs e dar uma olhada o que já tem. Então, olha que bacana. Como eu subi 2 serviços pelo mesmo Docker Compose, ele tá falando aqui, ó, a aplicação está rodando em localhost 999 e o MongoDB tá soltando os logs dele lá também. Então, aparentemente, tá tudo certo. Então, o que eu posso fazer? Eu vou pegar essa mesma URL, vou copiar ela, vou abrir aqui num outro e vou colocar na 999. Vamos ver se ele bate na nossa aplicação. Ó, ele falou que não foi encontrado, mas como eu já sei a rota, ó, se eu vim aqui no V1... Opa! Se eu vim aqui no V1/health... é V1/health. Tem um A, tem um L aqui, ó. Vamos ver. Aí sim, ó. Então o nome da aplicação é Customers e a versão V1.0.1. Com isso já tá funcionando, pô. Já aqui a gente já pode vir aqui, sei lá, V1 Customers. E ele já vai trazer a lista aí do que já tiver cadastrado, se tiver cadastrado ou não. Viu que simples, mano? 3 cliques, a gente já fez o projeto funcionar. Bom, como eu falei pra você, existem outras coisas que a gente pode fazer aqui. Por exemplo, ó, se eu vim aqui no painel da Hostinger e vim aqui no Coding e falar pra ele em português. E aí, amigo? Como posso limitar as portas... Não, vamos perguntar do Nginx, né? Que foi como que eu tinha feito lá. Como posso instalar o Nginx na minha VPS? Hoje eu tava navegando isso aqui bastante, cara. Tive vários problemas aí de portas e tudo mais. E ele já traz toda a informação pra gente. Agora que tá tudo funcionando aqui, que eu sempre gosto de fazer. Bom, primeiro de tudo, como a gente desinstala o Qlify aí da nossa aplicação. Então a gente pode vir aqui no uninstall. E ele tem toda a documentação. Cara, essa documentação deles está incrível pra gente poder ver aí como desinstalar tudo isso. Então você pode rodar esses comandos aí pra desinstalar. Já no Hostinger, como é que a gente faz para pausar, para não ficar gastando dinheiro à toa, né, dentro da nossa aplicação? Posso vir aqui, clicar em visão geral e parar a VPS. Perfeito? No momento que eu parei a VPS, tá parada, ninguém vai conseguir acessá-la mais. Bom, agora que você tem uma aplicação que já tem GitHub Actions, como eu te mostrei ali configurado, eu quero que você tente um exercício. Tente configurar o Qlify para que uma vez que ele passou nas Actions, crie a imagem do Docker lá no Docker Hub, pode ser de graça, e atualize o repositório automaticamente. Dessa forma você vai conseguir fazer atualizações a qualquer hora do dia e de quebra gastar menos do que anda gastando. Como que você pode fazer isso? Você pode vir aqui, ó, no Knowledge Base, olha para o Git, e lá você vai encontrar o GitHub, ó, e você pode já dar uma olhada no Actions e você já vai entender como fazer esse passo a passo. Então fica de tarefa, quando você completar, já me manda aqui no canal também, ou manda lá no nosso canal do Discord, que tá o link aqui na descrição também para você fazer parte de tudo isso e contar pra galera como foi todo esse processo. Qual que é o plano de novo? A aplicação aqui, ó, ela já tem o GitHub Actions configurado, certo? Então a gente já tem aqui a nossa tag falando que tá passando. O nosso plano é o quê? Ir lá no arquivo YAML, adicionar aqui as informações do Qlify, seguindo aí a documentação dele, para que cada commit que você fizer ou cada pull request que foi aprovado aqui seja atualizado lá no nosso Qlify, beleza? Então, aqui no GitHub Actions já tem a parte pronta aí do CI, né, que é Continuous Integration, ou seja, ele vai validar os testes antes de subir, e agora fica com você fazer a parte do CD, que é de Continuous Deployment, ou seja, passou nos testes, atualiza em produção. E esse é o tipo de conteúdo que vale para devs de todos os níveis. Então te peço para compartilhar com os colegas de trabalho, porque eu sei que esse passo a passo aqui pode ajudar você, o seu time, principalmente o projeto que vem atuando. Dá uma boa olhada no Qlify e dá uma olhada também nos links da Hostkers aqui embaixo, beleza? Te convido também a dar uma olhada nas playlists que tem no canal, que tem muito conteúdo incrível que você não vai achar em qualquer outro lugar. Espero que esse vídeo tenha superado as suas expectativas. Eu sou Eric Wayne e ó, te vejo no próximo vídeo. 100% open source, cultura da EW Academy do zero. E esse ano, da EW Academy. E esse ano... Opa, vírgula. Vamos lá. O grande problema é que gerenciar um cluster Kubernetes
E já deixa pronto para você automatizar atualizações. Observando as atualizações. De novo. Muito rápido, velho. Sim, meus amigos. A Hostinger. Sim, meus amigos. É a Hostinger e ela está com uma... R$10. Dependendo do pânico. Mano, é doideira. Pânico não. Toda a infraestrutura nas... É bom que vai pros erros de gravação depois.